Opa! Você tá bom? Nick aqui novamente, mais um vídeo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você tá vendo aqui? O que é isso aqui na minha mão? É o que? Um papel, certo? Certo? Agora o que você tá vendo? Você está vendo listas brancas com listas pretas? Ou você está vendo listas pretas com listas brancas? O que você de fato você está vendo? Ó, tô calando minha boca aqui, ó. O que você está vendo? Vão existir dois grupos. Aqueles que vão falar que estão vendo inicialmente listas brancas com listas pretas e aqueles que vão falar que estão vendo listas pretas com listas brancas. E qual dos dois está certo? Porque um dos dois tem que estar certo. Não é verdade? Porque esse aqui é um papel com listas brancas ou listas pretas ou listas pretas e listas brancas. Até difícil de falar, né? Mas um dos dois grupos está certo. Porque eles estão descrevendo um objeto. Qual dos dois grupos está certo? Você falou qual? Você começou pelas listas brancas ou você começou pelas listas pretas? E olha, se você começou pelas listas brancas é porque você é preconceituoso. Não é? Não é assim que falam pra você? Você está descrevendo apenas um objeto. E esse objeto, de algum jeito, é tão simples, né? Foi feito com uma mão. Eu peguei minha mãozinha lá, desenhei, olha que legal. E eu criei uma dúvida, talvez, na sua cabeça. Porque alguns vão começar a explicar de uma forma, outros vão explicar de outra forma. Qual dos dois está certo? Mas ambos estão certos? Mas colocaram na sua cabeça que você tem que ter opinião, que você tem que ter certeza das coisas que você faz. Então, qual está certo? Observa que na natureza das coisas, e olha que isso aqui não é natural. Ou seja, fui eu que fui lá com minha mãozinha e fiz, né? É diferente quando você observa as coisas que o pai fez. Né? Aqui eu sempre trago meu modelo existencial, eu sempre trago essa percepção da explicação do pai, ou seja, do Deus, através de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é as coisas naturais, ou seja, as coisas que o ser humano ele não tem capacidade de fazer, apenas descrever, igual uma jaca, igual uma jaqueira, igual uma palmeira, né? Igual uma bananeira, aqueles frutos que saem dessas árvores. Você não tem condição de fazer aquilo, mas você tem condições de descrever aquilo, observar que aquilo ali existe. Né? Você percebe, você observa, você identifica, você classifica, e aí você começa a se aproveitar dessa classificação das coisas. E você usa a seu favor. Mas de fato, você não entende aquela coisa como um todo. Então as observações que você faz são suas. Não quer dizer que outro indivíduo vá descrever algo tal como você fez. Porque todo indivíduo é diferente, todo indivíduo possui uma peculiaridade, inclusive nas suas observações. Acontece que, a depender do objeto que a gente está falando, você pode ser mais rico em uma determinada descrição e o outro mais pobre, e vice-versa para objetos diferentes, ou ambos podem estar correspondendo ao mesmo tipo de objeto. Só que por perspectivas diferentes em função da sua experiência. Uma das coisas que eu sempre trago aqui é tal do modelo existencial, né? Que cada um possui sua forma de enxergar a sua existência, né? De acordo com as suas experiências, e sim, de algum jeito também, absorver parte do que está em torno dele em relação a determinadas cosmovisões. Que nem eu sempre quando falo de Jesus aqui, a forma como eu trago o Pai, né? Tal como ele fala, está de acordo com o meu modelo existencial, não necessariamente com o seu. Mas é porque eu descrevo isso aqui de um jeito diferente de você. E talvez você descreva diferente de mim. Quer dizer que estamos errados? Não. Mas uma coisa você não pode negar. Nem eu posso negar. Ainda que façamos uma descrição diferente disso. É que isso aqui é um papel com listas. E mais que isso, você pode descrever isso aqui de um jeito, eu posso descrever de um outro, mas nós reconhecemos esse papel com listas. E aí quando você começa a se perguntar, começa a fazer observações sobre esse papel com listas, você começa a se perguntar, ok, mas esse papel ele veio de onde? A tinta colocada nesse papel, utilizada através de uma caneta, ela vem de onde? E aí você começa a identificar o quê? A obra-prima daquele que fez as coisas.
Muitos seres humanos, muitos homens, eles param na discussão idiota de quem é que vem primeiro, a lista branca ou a lista preta. Só que eles deixam de reconhecer o objeto em si e deixam de entender que aquelas convenções que eles estão usando não necessariamente é verdade. Elas apenas são ilusórias. E, por serem ilusórias, compõem um cenário imaginativo, ou seja, imaginário, que se ele adota aquilo ali como verdade, ou seja, ele só vai adotar esse papel aqui, ele possui listas brancas com listas pretas, e não discuta comigo. Se ele faz isso, ele cria uma convenção onde existe um grupo de pessoas que vai adotar aquela convenção dele, e existem meios disso acontecer, e vão existir pessoas que talvez estejam fora daquela convenção, mas ele usa meios para que ele persuada, que ele faça uma persuasão daquele outro grupo que não aceita, mas ele nunca consegue porque existem limites. Mas é porque isso aqui não está atrelado necessariamente à verdade. A verdade é que isso aqui existe. A convenção é adotada por alguns homens. É diferente. O que eu quero dizer é, a forma como você descreve as coisas não necessariamente está atrelada à verdade, mas sim a determinadas convenções. Agora, se a sua descrição está perto, se aproxima do objeto em si, não de uma convenção humana, você de algum jeito se aproxima do que é mais natural, do que foi aquilo que você não fez, mas você utiliza aquilo a seu favor. Tal como o papel, tal como a tinta. Quando você tem a compreensão mais completa das coisas, você consegue utilizar isso a seu favor em diversos momentos, e não apenas se limitar. Existem várias coisas acontecendo nesse mundo atualmente que são extremamente confusas. A gente vive num momento onde as pessoas, de algum jeito, estão um pouco alienadas. Esse conceito que eu estou passando para você aqui agora, ainda que pode parecer para você uma idiotice, se você meditar utilizando essa ferramenta ao longo da sua existência, você vai ver que por vezes você foi máquina na mão de outras pessoas. O que eu quero dizer é que, por vezes, você sofreu um processo de persuasão, ou seja, induzir a você pensar e agir da forma que outros gostariam, e você foi agindo apenas de forma contínua, sem meditar, sem refletir. O que eu estou trazendo para você aqui, ainda com uma discussão tão bobinha, tão aparentemente besta, que não é, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é um estado do ser, né, onde você busca a sua santidade, ou seja, onde você busca estar alinhado à verdade, para aqueles que estão assistindo nesse momento aqui agora, de algum jeito, vai trazer uma certa clareza, e ele vai conseguir, de fato, você vai conseguir, de fato, utilizar mais esse tipo de conceito ao longo da sua existência, em vez de somente comprar a ideia de que listas pretas estão na frente de listas brancas, ou listas brancas estão na frente de listas pretas. Você é um indivíduo. Eu sempre trago também essa ideia aqui no canal, a sua individualidade, o quão é importante você se perceber a sua existência. Porque a partir do momento que você se entende como um indivíduo, que você reconhece a sua existência, você se questiona por que é que você existe. E quando você começa a fazer essas considerações, você entende que você não está aqui à toa. Que de algum jeito o Pai permitiu que você estivesse e você possui sim uma função que talvez ainda você não tenha entendido, não tenha meditado sobre, e que talvez seja a hora de você tomar atenção nisso. Aqui eu disponibilizei 3 aulas lá de um curso que eu acabei fazendo, de um projeto chamado Como Eu Sei Que Eu Estou Certo, onde eu faço um pouco mais dessa meditação. Se você puder, você passa lá e vê essas 3 aulas que tem, que eu acho que vai estar alinhado esse tipo de pensamento que eu estou trazendo para você entender que você é um ser especial, todos somos, mas nem todos reconhecemos isso. Se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário, caminha comigo nesse canal, até o próximo.